Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Se é a sua primeira vez aqui conosco, se inscreva, deixa um like, um comentário. Isso ajuda muito a gente aqui a crescer e fazer com que esse vídeo chegue a muitas outras pessoas e assim também a palavra de Deus chegue a mais pessoas. E se você puder também compartilhe esse vídeo com alguém que também tem interesse de crescer aqui junto com a gente na leitura da Bíblia. O nosso texto de hoje é um texto para mim muito especial, talvez seja o meu texto preferido de toda a Bíblia, então vamos tratar esse texto com muito carinho hoje, vamos caminhar devagar, sem pressa, mas ainda continua sendo muito importante que você leia o texto. Então você vai pausar esse vídeo agora e você vai abrir a sua Bíblia em Marcos no capítulo 1 e vai ler do versículo 40 até o capítulo 2, no versículo 17. Leia o texto, grife palavras, frases que chamem a sua atenção, faça perguntas e tente chegar por você mesmo a algumas respostas. E depois que você ler o texto, o máximo de vezes que você conseguir, então volta aqui que eu vou estar te esperando para a gente ler a Bíblia juntos, pois este é o Lendo Marcos com um amigo. Essa nossa leitura de hoje vai ser muito especial porque sim, esse é um texto maravilhoso e poderoso e juntos a gente vai descobrir qual é esse poder na nossa vida e como é que esse texto pode nos transformar através dessa revelação da identidade do Senhor Jesus. Só para você recordar, até aqui nós falamos muito sobre autoridade e prioridade, depois que o Rei de Deus é apresentado no primeiro capítulo, e o assunto de autoridade e prioridade continuam aqui, do final do capítulo 1 até o versículo 17 do capítulo 2. E o interessante nesse texto é que agora autoridade e prioridade vão alcançar o seu ponto mais alto. Jesus continuará demonstrando a sua autoridade no seu poder para perdoar pecados e mostrará que ele faz dos pecadores a sua prioridade. Mas para a gente chegar até esse ponto, a gente tem uma caminhada por esses versículos. Nós vamos fazer isso juntos e de uma maneira muito simples compreender como eles estão conectados um ao outro e como nós chegamos a essa grande verdade de que Jesus tem sim autoridade para perdoar pecados. Tudo que nós vimos até aqui é desenhado para que a gente chegue nesse ponto alto do texto, aonde autoridade e prioridade vão atingir sim o seu clímax, através de novos incidentes que vão revelar a identidade do Senhor Jesus Cristo. Também nesse texto, Marcos vai começar a enfatizar a oposição não apenas de Satanás contra Jesus, mas também a oposição humana contra os ensinos e contra a pessoa de Jesus. Não é à toa que os escribas vão aparecer aqui inúmeras vezes, as autoridades religiosas, mas também aparecerão os pecadores como em grande número e aqueles que estão ali mais próximos de Jesus. Como então vai ser a nossa caminhada aqui através desse texto para que a gente entenda sobre a autoridade e a prioridade de Jesus, mas agora muito mais em relação ao seu poder para perdoar pecados e a necessidade que pecadores têm de perdão dos pecados. Para a gente caminhar nesse texto, é importante você observar algumas coisas. Como Marcos sai de questões muito pontuais para chegar no momento em que ele está com Levi, que é Mateus, e ele faz questão de colocar tudo no plural, mostrando que ele está na companhia de outros pecadores e publicanos e que eles são em grande número. Em outras palavras, a gente vai começar a sair de questões particulares para questões mais universais. Jesus não está preocupado somente com o que é meramente físico e externo. Ele vai começar a mostrar para nós que a sua grande preocupação é o coração. Por isso, a partir de questões físicas, Jesus começa a focar muito mais em questões espirituais e muito mais profundas no coração. Então vamos lá, tudo pronto? Vamos caminhar? A gente tem aqui alguns versículos, eu prometo que eu vou tentar ser o mais simples possível, mas sem perder a beleza e o poder desse texto. E a minha oração é que você perceba esse poder e que você seja assim transformado pela palavra enquanto a gente faz isso aqui juntos. Bom, o texto se divide basicamente em 3 partes. Primeiro, o encontro de Jesus com o leproso, depois o encontro de Jesus com o paralítico, e por último, o encontro de Jesus com um publicano, cobrador de impostos, que é Levi. Na primeira parte, do versículo 40 do capítulo 1 até o fim desse capítulo, nós vamos ver como que Jesus tem autoridade para purificar. Quando nós chegamos no leproso, a gente percebe já no versículo 41 que há algo que move o coração de Jesus para que ele então possa agir na vida daquele leproso. Mas é interessante como que o leproso se aproxima de Jesus no versículo 40. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar.
A expressão que nós encontramos então no versículo 41 é que Jesus é movido por compaixão, ou que ele tem o coração compadecido por aquele homem que pede a ele humildemente: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Mas veja a maneira como que o leproso pede. Ele coloca todo o poder e autoridade sobre Jesus. Ou seja, Jesus só vai fazer se ele quiser. E a resposta de Jesus para aquele homem é: eu quero, fique limpo. E Jesus então imediatamente o cura e o purifica de sua lepra. Mas há uma ideia aqui dessa questão de ser movido por compaixão ou movido por piedade. Uma frase muito interessante é como se Jesus estivesse indignado, ou seja, ele é movido por indignação. Mas indignação pelo quê? Por causa dos efeitos do pecado sobre a vida daquele homem. Então, se Jesus se move com compaixão, é porque ele quer resolver o problema daquele homem, que não diz só respeito à sua lepra, mas principalmente ao seu pecado. Isso porque a lepra era uma doença alienante em Israel, ou seja, a pessoa ficava tanto alienada socialmente quanto espiritualmente. A pessoa não poderia ter acesso ao templo e socialmente ninguém gostaria de tocar nele. Mas Jesus mais uma vez inverte o padrão e mesmo que ele não cerimonialmente não pudesse tocar naquele homem porque ele ficaria impuro, esse tipo de coisa não acontece com Jesus. Pelo contrário, Jesus não fica impuro por tocar coisas impuras. São as coisas impuras que ficam puras quando ele toca nelas. Então acontece completamente o oposto. Ao invés de Jesus se tornar agora um alienado espiritualmente, Jesus faz com que aquele homem seja reintegrado novamente, tanto à sociedade quanto à sua vida espiritual. Se no pensamento judeu tocar em um leproso tornaria aquela pessoa impura, no caso de Jesus isso não acontece. Jesus toca e o homem fica puro e Jesus permanece santo e perfeito como ele realmente é. E Jesus, após tornar o homem limpo, ele cumpre então a lei de Moisés, falando para que ele vá até o sacerdote e ofereça tudo ali que era necessário para que ele fosse reintegrado à sua vida cerimonial e espiritual no templo, com respeito àquilo que pode ser encontrado em Levítico 14, onde estão todas as instruções necessárias para o retorno desse leproso. Ao fazer isso e enviar o leproso então até o sacerdote, Jesus está mostrando que sim, ele tem poder para purificar. Esse é o grande foco nessa pequena seção do Evangelho de Marcos. Mostrar a autoridade de Jesus para purificar, que tem uma relação muito estreita com o perdão dos pecados. Uma vez que em Levítico 14 era necessário uma oferta pela expiação. E o que é a oferta pela expiação? É uma oferta para o perdão dos pecados. Esse incidente, então, com o leproso aponta para algo mais profundo. Jesus quer mostrar que existe algo pior do que simplesmente a lepra que aquele homem tinha, mas que a única maneira com que ele pode retornar a uma vida de comunhão com Deus e espiritualmente saudável é através da purificação de pecados que somente Jesus pode oferecer. E isso tudo fica bem conectado se você olhar para o texto como um todo, aonde todo o texto fala sobre a autoridade de Jesus para perdoar pecados. A lepra em si não é o problema, mas é para o que ela está apontando como um problema mais profundo que diz respeito ao coração e assim falando então a respeito do pecado. E se em Levítico 14 nós temos a necessidade de uma oferta de expiação para esse retorno daquele que era leproso, Jesus então vai mostrar para nós que ele veio sim resolver um problema mais profundo que diz respeito ao nosso pecado e que ele mesmo será uma oferta para essa expiação final, para nos purificar de todo pecado. Então essa primeira parte encerra com a autoridade de Jesus para purificar e nos conecta ao outro ponto muito importante nessa história, que começa no capítulo 2 e que vai do versículo 1 até o versículo 12, onde nós vemos que Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Esse incidente do capítulo 2 ele é muito conhecido e eu quero te ensinar uma coisa muito importante que eu ouvi uma vez. Textos com os quais nós estamos muito familiarizados, nós temos a tentação e a tendência de tratá-los da maneira errada. Nós costumamos pensar que a gente já sabe tudo sobre ele, que se eu te perguntasse assim, o que esse texto fala? Esse texto fala de um paralítico e alguns homens que descem ele à frente de Jesus. Mas a minha pergunta para você é, você realmente sabe o que esse texto está dizendo? Porque textos familiares demais, nós temos essa tendência de tratá-lo da maneira errada e não olhar para os pontos que são realmente importantes dentro da passagem. O texto começa com Jesus fazendo algo que
até esse momento não nos surpreende mais, uma vez que ele mesmo disse que a sua prioridade é pregar. Então veja só o que Jesus faz ali no início do capítulo 2. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Nós encontramos Jesus então em uma casa, a casa está cheia, as pessoas estão querendo ouvi-lo e ele está realmente comprometido com o seu propósito de anunciar, de pregar a mensagem do reino, como a gente viu ali no final do primeiro capítulo, onde Jesus se compromete a pregar em outros lugares, porque é para isso que ele veio. E é nesse momento que nós somos apresentados a essa história muito dramática que envolve 4 homens e um paralítico. E o que esses 4 homens fazem de uma maneira assim inusitada é encontrar uma solução abrindo um buraco no teto e baixando aquele homem na frente de Jesus. Se eles não podem entrar na casa, de alguma maneira, aquele paralítico vai ser colocado diante de Jesus para que Jesus então possa curá-lo. Veja então que é muito simples da gente entender que a intenção daqueles homens e a intenção do paralítico era que ele fosse curado. Mas o choque vem justamente nas palavras de Jesus e não em suas ações. Olha só o que Jesus diz quando esse homem é baixado diante dele. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Imagine a frustração para esses 4 homens que tiveram todo o esforço de carregar o paralítico e a frustração do paralítico que queria voltar a andar. Mas ao invés de Jesus agir curando como ele fez das outras vezes, ele fala. E a sua fala não tem nada a ver com alguém se levantar novamente e andar. Jesus fala sobre perdão dos pecados. E veja que para o leproso Jesus diz: sim, eu quero, fica limpo. E agora Jesus manifesta novamente o seu poder e a sua autoridade, dizendo sim, eu quero, mas não fazendo o homem levantar imediatamente, mas sim, eu quero perdoar os seus pecados. Em outras palavras, se você reparar muito bem no texto, até o versículo 11, o paralítico continua deitado na frente de Jesus. Então ele não se levanta imediatamente. Jesus simplesmente perdoa os seus pecados e continua o seu ensino. Isso tudo porque Jesus quer nos ensinar algo muito importante. Ele está caminhando para sair de necessidades físicas muito pontuais para necessidades universais. Isso mostra para nós que na agenda de Jesus é mais importante ele perdoar pecados do que simplesmente aliviar dores e sofrimentos físicos. Eu sei que pode ser difícil para quem é paralítico e gostaria de andar novamente, ouvir que Jesus está mais interessado com questões espirituais. Mas não é um problema físico que nos afasta de Deus. O que Jesus mostra para nós é que são problemas espirituais que nos afastam de Deus. Então Jesus quer resolver o problema que realmente nos torna alienados do Senhor para nos trazer de volta a uma comunhão com Ele. E a única maneira de ter comunhão com Deus é através do perdão dos pecados. Bom, mas nem todos ficam satisfeitos com aquilo que Jesus diz, e no versículo 7 nós vemos então o que algumas autoridades religiosas estão dizendo em seu coração a respeito daquilo que Jesus acabou de fazer. Como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Os escribas estão aqui questionando que somente Deus tem poder para perdoar pecados, então Jesus não poderia fazer isso. E eles chamam isso de blasfêmia, uma palavra extremamente pesada em um contexto aqui onde Jesus está ensinando e manifestando o seu poder e autoridade. Mas a minha pergunta para você é, os escribas estão certos ou estão errados? Na verdade, eles estão certos, porque eles aprenderam na sua própria história que somente Deus é misericordioso e somente Deus tem poder para perdoar pecados. Jesus, então, discernindo o que eles estão pensando ali em seu coração, mais uma vez mostrando para nós que Jesus tem poder até mesmo para discernir os pensamentos e intenções do coração, Jesus, então, começa a ensiná-los para chegar, então, no ponto mais alto desse texto, que é manifestar o seu poder para perdoar pecados. E então, no final do versículo 8 e no versículo 9, Jesus diz o seguinte para eles: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se, tome o seu leito e ande? Jesus então os questiona dizendo assim, por que vocês pensam essas coisas? O que é mais fácil? Se você pensar muito bem, é mais fácil dizer seus pecados estão perdoados, porque não há nada que você consiga fazer para provar que aquilo aconteceu. Então se torna mais difícil dizer,
levanta, toma o seu leito e anda. Como Jesus então vai mostrar para aqueles homens que o que aconteceu no coração daquele paralítico a respeito do perdão de seus pecados é verdade? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Repare bem na estrutura da frase de Jesus, para que vocês saibam. É curioso como ele toma a figura de Daniel no capítulo 7, que é uma figura gloriosa, vitoriosa, que governa sobre as nações, para se revelar aqui como aquele que tem poder e autoridade para perdoar pecados. O que nós temos aqui, na verdade, é uma série de premissas que levam a uma conclusão lógica. A primeira coisa que Jesus faz é dizer: filho, seus pecados estão perdoados. Depois aparecem os escribas dizendo: somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo em seguida então diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, levanta e anda. Se Jesus perdoa pecados e somente Deus perdoa pecados, se Jesus tem poder e autoridade para perdoar pecados, a conclusão lógica é que Jesus é Deus. Então você vê o choque para aqueles homens de estar diante daquele que é o Deus encarnado e que tem poder e autoridade para perdoar os pecados. O choque para eles, então, é ver que Jesus é Deus e que ele tem poder para perdoar pecados e que ele vem resolver mais do que simplesmente sofrimentos e dores físicas, mas ele vem resolver o maior problema humano, que é o seu coração pecador. O resultado disso tudo, as pessoas no versículo 12 ficam maravilhadas e dizem: nunca vimos nada assim. E o curioso é que eles já viram muitas curas, muitos milagres, expulsão de demônios, mas alguém perdoar pecados é a primeira vez que eles veem. A história os preparou até aqui para entender que somente Deus perdoa pecados. Jesus entra na história, ele é o Deus encarnado e ele tem poder e autoridade para perdoar os pecados. Isso pode deixar qualquer um maravilhado por saber o que Jesus faz com a sua autoridade e poder, sendo capaz de purificar e perdoar os pecados, sendo esse o real problema do coração humano. Qual é a conclusão de tudo isso? Jesus tem autoridade para purificar, Jesus tem autoridade para perdoar, então Jesus faz dos pecadores a sua prioridade. Que maravilha, hein? Nós chegamos a partir do versículo 13 até o versículo 17, encontramos Jesus de novo fazendo uma afirmação de propósito. Há alguns momentos no Evangelho de Marcos em que Jesus faz afirmações de propósito, do porquê que ele veio ao mundo. E aqui nesses poucos versículos nós encontramos uma dessas afirmações. E aqui Jesus vai seguir o mesmo padrão que ele usou no início do capítulo 1, quando ele chamou seus primeiros discípulos. Se você se lembra muito bem, o padrão é que Jesus vê, Jesus fala, e há uma resposta imediata de obediência ao chamado de Jesus. Jesus então vê Levi na coletoria, ele é um cobrador de impostos. Se você não sabe, Levi é Mateus, o evangelista que escreveu o Evangelho de Mateus. E Jesus vê Levi, chama Levi e Levi o segue imediatamente. E o detalhe aqui de apresentar Levi como cobrador de impostos e depois mais à frente dizer que publicanos e pecadores estavam com Jesus, é o fato de que publicanos eram uma categoria pior do que pecadores na visão dos judeus. Afinal de contas, Levi era um judeu que estava a serviço do Império Romano, cobrando impostos. Existe um outro cobrador de imposto muito famoso na Bíblia chamado Zaqueu. E quando ele se converte de verdade, ele até precisa restituir aquilo que ele roubou. Mas e você pensa, se ele é um cobrador de impostos a serviço de Roma, por que ele precisou devolver algo que ele roubou? Isso porque cobradores de impostos, eles cobravam a taxa que era devida a Roma, mas eles colocavam uma taxa a mais que eles mesmos ficavam para eles. Então esse problema de imposto e de uma cobrança indevida sempre existiu e sempre foi motivo de grande ira para aqueles compatriotas ali que estavam sendo cobrados por alguém do seu próprio povo. E Jesus aqui então decide comer com este homem, sentar na mesa com este homem, acompanhado de outros pecadores como esse homem. Você percebe como Jesus está sempre tomando a iniciativa? Sim, eu quero, fique limpo. Filho, seus pecados estão perdoados. Levi, vem, me segue e eu vou comer com você, sentar à mesa com você e com outros pecadores. Jesus está no controle da sua agenda. Ele decide o que ele vai fazer, como ele vai fazer e como ele vai usar sua autoridade e qual é a sua real prioridade. Em todo o texto, Jesus tem um domínio da sua agenda e Jesus tem um domínio de como ele vai
se revelar a essas pessoas, para que a gente então entenda que nós estamos saindo mais do que o meramente físico para algo mais profundo no coração. Então nós temos aqui do versículo 13 até o versículo 17, um pária da sociedade, um homem nada espiritual que é Levi, e Jesus comendo com ele, com outros publicanos e pecadores à semelhança dele. Jesus está acompanhado de homens, de pessoas que eram odiados pela sociedade onde eles viviam, e Jesus quer mostrar algo muito importante aqui para nós com tudo isso, que é de fato o grande clímax de toda essa narrativa, de toda essa grande sessão do Evangelho de Marcos. E o que Jesus realmente quer mostrar aqui para nós? Repare muito bem o que acontece no versículo 16 e no versículo 17. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Não estranha aqui Jesus chamar aqueles fariseus e escribas de justos. Essa é uma provável ironia de Jesus para com eles, que se achavam muito bons ou bons o suficiente para que não fossem pessoas necessitadas de perdão. O que Jesus vai mostrar é que se ele tem poder para perdoar pecados e purificar o coração das pessoas, logo os pecadores são aqueles que mais precisam do seu poder e da sua autoridade para perdoar. Em outras palavras, são pecadores que têm consciência de que precisam desesperadamente da graça de Jesus e daquilo que ele pode fazer na vida deles, que vai muito além da necessidade física, mas sim uma necessidade espiritual, que é o perdão dos pecados. Nós saímos de necessidades físicas muito pontuais, pois nem todos são leprosos, nem todos são paralíticos, para uma necessidade universal, porque todos são pecadores. E por serem todos pecadores, todos carecem do mesmo remédio, que é Jesus Cristo. Jesus então conclui toda essa sessão sobre autoridade e prioridade para mostrar para nós que o que ele faz com seu poder e autoridade é a melhor coisa que nós poderíamos experimentar, que é o perdão dos pecados. E fazer de nós a sua prioridade, porque somos nós pecadores que precisamos desesperadamente do perdão que somente ele pode nos dar. E Jesus, ao chamar Levi e ao se sentar e comer com outros pecadores como Levi, quer revelar essa grande realidade para nós. Ele é amigo de pecadores, porque são esses pecadores que precisam dessa bela e maravilhosa amizade de Jesus, que traz o melhor benefício de todos, que é o perdão. Não é a lepra que afasta a gente de Deus, não é ser um paralítico que afasta a gente da comunhão com Deus, e nem mesmo ser um cobrador de imposto que nos afasta da comunhão com Deus. O que nos afasta de fato da comunhão com Deus é o nosso pecado. Então Jesus traz a única solução que faz com que a nossa comunhão com Deus seja restaurada e nós não sejamos mais alienados espirituais, mas que possamos viver então na comunhão com Deus através do perdão dos pecados que somente Jesus pode dar. Então é isso, ao final desse texto tão poderoso, tão maravilhoso, que fala de um assunto tão simples, que é o perdão dos pecados, como isso pode ser aplicado para nós? Jesus faz de sua prioridade perdoar pecados. Fomos perdoados por ele? Se Jesus faz dos pecadores a sua prioridade, como nós somos perdoados por ele? Se você já conhece muito bem a história, você sabe muito bem que ele precisou vir, morrer em uma cruz e ressuscitar, assumindo em nosso lugar uma dívida que na verdade era nossa. Mas como eu posso ser perdoado por ele? Através de uma ação graciosa de Deus em nossa vida, enviando o seu Filho a nós como seu rei, para sofrer em nosso lugar uma punição que na verdade nós deveríamos recebê-la. Nós fomos perdoados por ele no momento em que ele morreu naquela cruz e ressuscitou dos mortos, garantindo para nós a vida eterna, a salvação, mas principalmente o perdão dos nossos pecados. Como nós ficamos maravilhados com o poder de Jesus para perdoar o pecado? Como você pode ficar maravilhado com isso como a multidão ficou? Nós nunca vimos nada assim. Pense sobre o que só Jesus pode fazer por você. Pense principalmente também que a sua necessidade e dor física não é talvez a sua maior necessidade. Pode ser que o problema no seu coração seja aquilo que Deus realmente quer resolver. Porque não são nossas doenças e nossos problemas físicos que nos impedem de entrar em comunhão com Deus ou nos impedem de ir para o céu. O que realmente nos afasta da comunhão com Deus é o nosso pecado, e é o nosso pecado que nos impede a uma vida eterna. Jesus então vem mostrar para mim e para você que aquilo que realmente nos deixa maravilhado é o seu poder
e autoridade para perdoar. E o que ele faz com isso? Faz dos pecadores, que são realmente os necessitados da história, a sua prioridade para receberem o perdão dos pecados. E sim, Jesus fez de você, pecador, a prioridade dele, para que você pudesse ter o seu coração purificado, a sua vida restaurada e você pudesse se assentar com ele na mesa como seu amigo, na companhia daquele que é o seu Salvador, aquele que usou todo o seu poder e autoridade para fazer o maior benefício de todos na sua vida, que é o perdão dos pecados. Então é isso, nós chegamos em mais um texto do Evangelho de Marcos. Eu espero que você continue essa caminhada aqui comigo, lendo a Bíblia juntos. Compartilhe esse vídeo, deixa um like, um comentário, isso ajuda muito a gente aqui. O seu like faz a gente crescer e faz também o nosso vídeo chegar a mais pessoas. E aproveita também, se você chegou até aqui e ainda não fez sua inscrição, faça. É muito importante também. E ativa o sininho para você receber notificações e quando um vídeo novo vai chegar aqui no nosso canal. É isso aí, muito obrigado por chegar até aqui. Te espero no próximo vídeo de Lendo Marcos com um Amigo. Até a próxima e um grande abraço.